Olá, crianças! Vamos à nossa aula de hoje sobre as invasões francesas no Brasil. Vimos que o Brasil passou do regime de capitanias hereditárias para o regime de governador-geral. E no governador-geral, ele teve 3 governos: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. E somente no terceiro governador-geral, Mendes Sá, que os franceses foram expulsos do Brasil. Mendes Sá contou com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá e os padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega para expulsar os franceses do Brasil. No século XVI, quando teve início a invasão, a expansão marítima francesa, a França vivia um período de relativo equilíbrio político, depois de uma fase marcada por lutas internas no plano religioso e social. O rei Francisco I exercia sua autoridade sem contestação. A economia crescia com as artes e as ciências progrediam, ainda refletindo as grandes mudanças decorrentes do Renascimento italiano. Então, nesse período, a França passava por um período muito bom, economicamente, e pôde investir nas grandes expedições marítimas para ir em busca de novas riquezas. E pouco tempo após a chegada dos primeiros portugueses ao litoral brasileiro, os franceses já marcavam sua presença na região. Os portugueses chegaram aqui em 1500. E os franceses, começaram a marcar a sua presença aqui desde a foz do Rio Amazonas ao Rio de Janeiro. Já em 1504, o navio Espoir, que significa Esperança, comandado pelo capitão Palmier de Conneville, alcançou o litoral brasileiro à altura de Santa Catarina, após passar por uma tempestade, no Cabo das Tormentas, ao sul da África. E aí eles chegaram aqui e se firmaram em Santa Catarina? Não, eles não se firmaram em Santa Catarina, porque em 1555 os franceses invadiram o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, eles construíram o Forte Colina, numa das ilhas da Baía da Guanabara. E com a construção do Forte Colina, estava fundada assim a França Antártica, que teve início 5 anos, eles tiveram 5 anos de vida, Teve início em 1555 e tiveram 5 anos de vida. A colônia francesa foi desbaratada pelos portugueses, sob o comando do terceiro governador-geral, Mendes Sá, mas somente em 1560. Mendes Sá contou com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá, e dos padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que eram aliados dos tamoios. E aí vocês têm as invasões francesas, a primeira invasão francesa. A invasão foi liderada por Nicolau Durand Villemont. A colônia que servisse de abrigo para os calvinistas, elas eram destruídas, Receberam a ajuda dos tamoios, que faziam parte da Confederação dos Tamoios. Os tamoios eram os índios. Com a ajuda de José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, os franceses perdem o apoio dos tamoios, porque os padres eram responsáveis por catequizar os índios, então se tornavam amigos deles. Em 1567, os franceses são expulsos do Rio de Janeiro, porque não contavam mais com a ajuda dos tamoios, tinham ali Mendes Sá aliado a seu sobrinho e expulsaram. E aí, para garantir que os franceses não voltassem ao local ali no Rio de Janeiro, Mendes Sá mandou seu sobrinho Estácio de Sá fundar uma verdadeira fortaleza no local,
que ficou conhecida como o Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ao redor do forte foram formando, né, comunidades, casas, vilarejos, e posteriormente esse forte que vocês podem ver aí no mapa se tornou a atual cidade do Rio de Janeiro, certo? E hoje é uma grande metrópole, né? Uma das maiores cidades do nosso Brasil, mas teve origem aí na fundação do Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, fundado por Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá. Então os franceses saíram, né, do Rio de Janeiro e foram se firmar onde? Mais ao norte e nordeste do Brasil, mais precisamente no Maranhão. Lá eles passaram a negociar, comercializar produtos com os indígenas, né? Entre os principais produtos tinham a peles de animais, madeira, principalmente o pau-brasil, para eles exportarem, o algodão, a pimenta e outros produtos, além de animais como macaco e papagaios, e animais também que eles usavam na alimentação. Eles faziam esse comércio pelo escambo, né? Que é a troca de produtos. Os índios trocavam esses produtos com eles. Aí vocês têm no mapa o local exato onde ocorreu as duas invasões francesas. A primeira foi no Rio de Janeiro, em 1555, quando o governador-geral era Duarte da Costa. E o comandante era Nicolau, e eles fundaram a colônia francesa França Antártica. A Confederação dos Tamoios foi uma aliança entre os índios tamoios e os franceses contra o domínio português. A segunda invasão aconteceu em 1612, no Maranhão, onde eles fundaram a França Equinocial e a cidade de São Luís, a atual cidade de São Luís. A segunda invasão francesa era comandada por Daniel de Latouche, certo? Aí no Maranhão, né? Vocês sabem que o Maranhão foi uma das capitanias que mais prosperaram. E para concluir, observem aí a Universidade de São Paulo, né? No século seguinte, após a independência do Brasil, a França passou a exercer outro tipo de influência sobre o país, desta vez no aspecto mais estritamente cultural, que se estendeu ainda ao longo do século XX. Por exemplo, vários professores, eles compunham o departamento de filosofia, de letras e de ciências da Universidade aí, e de humanas também, né, da Universidade de São Paulo, que eles mesmos ajudaram a construir.